Oi, pessoal, tudo bom? Olha eu aqui para conversar com vocês um pouquinho. E hoje eu quero falar, tô aqui conectada com minhas pedras, os meus cristais do cardinal. Eu queria falar sobre o milagre de soltar, que é quando a gente quer uma coisa, pede uma coisa, mas a gente simplesmente desencana dela, vamos dizer assim, para que ela aconteça. Uma das leis mais importantes da física quântica, né, é o soltar, que é quando acontecem as coisas. Mas o problema é que também às vezes é muito difícil a gente colocar isso em ação. O que eu aprendi nesse tempo todo é que quando você solta, isto é, você pede, você quer uma coisa, mas você pediu, aquilo já vai, como diz Platão, para o mundo das ideias, tá? Lá em cima, ó, a anja. Essa é minha anja. Vai para o mundo das ideias. E aí, a partir daquele momento, você não fica mais insistindo naquilo, né? Com o pessoal que estuda ressonância harmônica, o professor Hélio Couto sempre explica, é a história do tipo, pediu o carro e vai lá e abre a garagem para ver se o carro já chegou. Não, é pediu e entregou, né? Pediu como se tivesse já acontecido e entrega. Eu tive uma experiência muito bonita e muito marcante para mim, foi o maior presente que eu tive esse ano, foi a despedida do meu pai, que eu tenho certeza que foi graças ao cardinal que eu estava alinhada, a maneira como eu encaro as coisas, mas também graças à técnica, vamos dizer, de soltar e não ficar insistindo numa coisa. Então eu vou contar essa história para vocês que foi bastante tocante na minha vida. Eu fui para o Brasil, né, há um mês atrás, mais ou menos, e eu sabia que meu pai estava num estado bem grave, assim, de coronavírus, e que todo mundo me dizia até assim, ah, nem adianta você vir, porque você não vai poder ver ele, porque ele tá na CTI, etc e tal. De qualquer maneira, eu falei, não, eu vou, né, o meu pai era o amor da minha vida, eu falei, eu vou, podendo ver ele ou não. Mas daí eu fiz o pedido, né? Então, assim, eu larguei pro astral, vamos dizer, eu quero ver o meu pai antes dele partir. E então vocês imaginam que assim, eu tenho vários amigos, inclusive tenho um grande amigo meu que perdeu, infelizmente, o pai e a mãe, né, nesse mesmo mês também, né? E não conseguiu, obviamente, ver nenhum dos dois, né? Depois que você entra pra CTI ali, bye bye, né? Como eu digo, né? Não tem mais volta no sentido de entrar dentro do hospital, né? Então, a tradição, eles ligam todos os dias, explicam como é que tá o caso da pessoa, mas acabou. E aí, então, eu fui, mas eu fui determinada, né? Eu tinha feito o meu pedido que eu queria falar com meu pai, me despedir dele, ver a presença dele e até realizar, né, tudo aquilo na minha cabeça, porque fazia um ano e meio que eu não ia para o Brasil. Então, cheguei no Brasil, né? Eu cheguei a ter medo no aeroporto de São Paulo de ligar para saber se ele ainda estava vivo ou não. E me disseram, ele tá na mesma situação. E eu tinha dito, né, para uma das enfermeiras, quando eu liguei para lá, que dissesse no ouvido dele que a filha, que morava aqui em Londres, estava indo para vê-lo, né? Então, que ele me esperasse, né? Que ele me esperasse que eu estava indo. E eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Ele ficou me esperando até eu chegar, né, para depois partir. Mas a história toda é que eu cheguei lá em Santa Maria e tudo foram coincidências, né? Foram acontecendo coisas assim, uma coisa fechando com a outra. Uma grande amiga minha, né, acabou me ligando por acaso e aí eu disse que eu estava indo para o Brasil e aí ela foi para Porto Alegre me esperar para me pegar de carro, a Patrícia querida. Então assim, foi uma sucessão de coisas tão maravilhosas que foram acontecendo para que, vamos supor, tivesse esse desfecho. E quando eu cheguei lá em Santa Maria, eu fui direto para o hospital com a minha cunhada, e que eu agradeço um monte a Eugênia, né? E aí, quando eu cheguei no hospital, obviamente que eu ouvi, né, na recepção dessa parte do hospital, uma parte só para os doentes de coronavírus, que eu não podia ver ele, né, que o caso dele era bem sério, tal, enfim, e que então, né, do tipo assim, eu me desse por satisfeita, né, mas do tipo assim, não tinha o que mudar. E aí eu disse assim, né, disse, olha, eu gostaria muito de vê-lo, né, mas eles me explicaram que era impossível, que não dava para entrar lá dentro, tal, etc e tal, e eu fiquei muito triste, mas fui embora. Eu tinha feito o pedido, né? Mas eu tinha soltado.
estado. Eu não fiquei insistindo, eu não fiquei dizendo para eles, tipo, ai, mas eu vim aqui especialmente para ver ele, atravessei o oceano, vim de Londres, né? Eu não fiquei fazendo um tá. Eu simplesmente, eu agradeci, eu acolhi e eu disse, se não é para ver ele, talvez seja melhor assim. Eu entrego. Eu fiz o pedido que eu queria. Eu quero me despedir do meu pai e eu entreguei. Cheguei em casa, né? Fui caminhar com a minha cunhada e eu não estava muito bem mesmo, eu estava bem abalada e fisicamente eu estava muito fraca porque eu não conseguia comer e tal. Acabei que a gente foi caminhar e eu acabei não ficando muito tempo caminhando porque eu realmente não estava me sentindo bem e voltei para casa, né? Antes do previsto, vamos dizer assim. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse: Olha, acabaram de ligar do hospital. Se você quiser ir ver teu pai, eles vão te deixar entrar. Tem que ser daqui a 20 minutos. Gente, aquilo foi assim, foi tudo muito rápido, né? Eu só prendi o cabelo porque ah, eu tava com medo também, né? Ia ser um momento muito forte, vamos dizer assim. E aí eu fui direto, né, pro hospital. Cheguei lá e eu levei uma pedra, né, um quartzo rosa desses aqui, que é a pedra do amor, não desse tamanho, tá? Eu levei uma pequenininha, coloquei dentro do sutiã junto com um presente, né, um crucifixo que eu tinha comprado em Assis, né, do São Francisco de Assis para o meu pai. E aí foi o tempo só de colocar todas aquelas roupas, né, para entrar na CTI, que estava sendo uma experiência muito difícil para mim também, pelo fato que, assim, eu estava com a minha saúde bem debilitada, né? Eu tinha emagrecido quase 7 quilos em poucos dias, né? Em 10 dias, por causa da tristeza, por causa da situação e tal. Ahn, eu estava abalada também porque já tinha uma tia que tinha falecido, tinha o pai do meu grande amigo também. Então, assim, era tudo junto, era muita emoção. E ao mesmo tempo eu não queria me contaminar para não contaminar minha mãe, né? Também para cuidar da minha saúde, mas também para não passar isso adiante. E então eu simplesmente fiz uma oração que durou menos de 1 minuto, eu acho, só o tempo que eu estava me vestindo, né? E eu me concentrei, peguei a minha pedra, me concentrei nela para que eu estivesse protegida e vamos lá. Acabei entrando, né? Foi uma experiência bem difícil mesmo, porque eu tive a oportunidade de ver com os meus próprios olhos, né? Uma CTI estava lotada, né? Mais de 20 pessoas e a situação é bem triste. Cheguei do lado do meu pai, foi muito doloroso para mim. Fiquei conversando com ele, né, falando, declarando todo o meu amor e todo o agradecimento por todos esses anos, né, que ele teve aqui presente, e tudo que ele me ofereceu como pessoa, tudo que eu aprendi com ele. Mas sem dúvida nenhuma, assim, foi um grande presente, né, gente? Porque eu queria muito o fato de não ter visto ele há mais de 1 ano e meio, da gente estar longe, só se falando por telefone. O meu pai não fazia vídeos, né, por exemplo, de me ver porque ele tinha um problema sério de visão, então ele não enxergava, então não adiantava nada fazer vídeo, então fazia 1 ano e meio que a gente não se via, né? E eu sabia que aquele momento era um momento de despedida, como de fato foi. Mas o que eu digo é que, assim, eu soltei. O meu objetivo era, saindo de Londres, era ver o meu pai, encontrar com ele pessoalmente, me despedir dele. E tudo corria para ser impossível. Eu não acionei pessoas, por exemplo. Eu até falei com alguns médicos que eu conheço, mas como era num final de semana, todo mundo tava, sei lá, verão, né? As pessoas estavam na praia, ou, enfim. Então, assim, não teve dedo de pessoas no sentido de, ela ligou para alguém dizendo, vai lá no hospital, faz para mim, tenta me fazer entrar, alguma coisa assim. Não, eu simplesmente acionei duas coisas, né? O poder divino, né, de Deus, que ele é a pessoa mais poderosa do mundo, e o soltar. Então, assim, o que eu quero trazer essa história desse vídeo, esse presente lindo que eu tive, inclusive depois o médico que me deixou, ele me chamou para conversar com ele, para falar a gravidade do estado do meu pai, e aí ele falou assim para mim, é a primeira vez que eu libero alguém para entrar, e ele disse que nem sabe por quê, veio uma, né, veio uma intuição, vamos supor assim, eu tinha passado lá, eu tinha dito, né, que eu gostaria de ver meu pai e tal, mas ele disse que veio um sopro no ouvido dele para que isso acontecesse, né, que não era uma coisa que eles faziam, até porque a gente não está falando de uma cidade tão pequenininha assim, Santa Maria é uma cidade pequena, mas
relativamente grande, vamos dizer, e assim, não era uma exceção, tipo assim, essa exceção foi alguma coisa que veio no coração dele. E eu tenho certeza que foi também junto com isso, né, quer dizer, colapsei a função de onda, mas é porque eu não fiquei insistindo naquilo, gente. Eu fiz o pedido, eu acreditei que ia acontecer e eu soltei. Então, assim, esse vídeo é para dizer que milagres sim acontecem desde que você os deixe acontecer, né? Que você solte as coisas, pede o que você quer, determina o que você quer, agradeça, né? Determine também do tipo assim, se não é a melhor coisa para mim, não vai ser, né? Foi o que eu fiz quando eu cheguei, né? Quando disseram não, eu falei, tudo bem, não vou ficar insistindo, é o que eu quero, é o que eu quero, mas talvez tenha alguma coisa atrás disso que seja melhor que eu não entre, não sei. Eu simplesmente eu soltei, só que existia dentro do meu coração, lá no fundinho, eu tinha uma certeza que eu ia conseguir falar com meu pai ou estar pessoalmente com ele, hã, pela última vez, né, nessa despedida, que foi muito linda e enche meu coração de alegria quando eu penso nela. Então, assim, acredite no que você quer, peça o que você quer, mas não fique, né, se martirizando, né, lembrando daquilo todo o tempo, fazendo daquilo, né, um, um martírio mesmo, né? Solte que a coisa acontece. Um beijo para vocês e a gente volta a se falar aqui. Vou contar mais coisas sobre o método cardinal, sobre os florais e a gente se cruza breve. Tchau, tchau!